ela não está vinculada necessariamente à comunicação como nós conhecemos. Ela não é essa comunicação verbal como nós pensamos, ela não vem, ela não é um fruto, ela nasce junto. A origem dela é casada, é como se uma coisa não vivesse sem a outra, e eu vou te dar um exemplo. Você imagina agora uma situação que todo mundo já presenciou, pode ser uma abelha, por exemplo, como uma flor atrai a abelha, o que leva uma flor a convencer a abelha a ir até ela, em troca de algo que a abelha precisa, que é o néctar, e a troca faz com que ela polinize outras flores e assim reproduza a planta, porque a flor é o órgão reprodutor da planta, né? Então, esse jogo em que a flor seduz a abelha, a sedução, essa forma de tu atrair o outro é persuasão. A flor usa a cor, ela usa o aroma e ela atrai. Quando ela atrai a abelha, ela faz um negócio com a abelha. Ela troca algo com a abelha, ela dá à abelha algo que a abelha precisa e em troca ela ganha o que ela precisa. Isso na natureza tem um nome chamado mutualismo, é a biologia que deu esse nome. Não foi a publicidade, não foi a filosofia, foi a biologia. Esse mutualismo entre as espécies, onde uma ajuda a outra, existe uma comunicação, onde algo torna a flor atrativa à abelha, né? E isso é através dos sentidos da abelha, né? E da forma como a flor usa isso esplendidamente, né? Sem saber falar, sem ter um cérebro, pelo menos como nós acreditamos que seja um cérebro, né? Então, a natureza da persuasão ela é muito anterior a qualquer ser humano. Ela tá nesse tipo de situação. Por isso que prediz a liderança, né? A persuasão prediz. Como nós teríamos condições de nos organizar em grupos e vencer animais muito mais fortes que nós num terreno hostil, né? Numa vida hostil dos nossos antepassados lá, e isso vai, se a gente pega os sapiens há 200 mil anos, ou se a gente for além dos sapiens, né? Como a gente chegou até aqui? Se organizando em grupo, aprendendo a caçar, aprendendo a fazer fogo, a espantar os animais. A organização em grupo determina ou carece de alguém que lidere, de alguém que diga, olha, a minha ideia é essa, todos topam. Pode ser, como é que se elege um líder, né? É a natureza que nos deu isso. Nós não nos reunimos aqui, eu e você, vamos criar protocolos de liderança. Não existiu isso. Então a persuasão, ela é um elemento fundamental da vida. E quando você lê, né, e como a gente está falando em ciência, aí eu vou dando pitacos aqui e o pessoal vai procurando a bibliografia. Mas quando você lê o neurocientista Antônio Damasio, você vai entender isso. E ele é um cientista, Antônio Damasio é um cientista, é um neurocientista, que os livros dele são livros filosóficos, são livros organizacionais. Você entender, ele tem um livro que trata, né, a estranha ordem das coisas, que trata do fator emocional que rege a vida e como os organismos unicelulares, as bactérias e tal, se organizam em grupos e conseguem, inclusive, castigar aqueles que fogem do padrão de convivência.